Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha em O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung. E a origem desse livro já é, assim, quase um sonho, literalmente. Jung, já com 83 anos, sonhou que estava falando para uma multidão, muita gente. Mas não eram colegas acadêmicos, sabe? Era gente comum e eles entendiam tudo perfeitamente. Esse sonho, parece, deu o estalo final. Exatamente, foi esse sonho e também um convite que veio logo depois de uma entrevista dele na BBC que fez muito barulho. O editor Wolfgang Folges insistiu e Jung, talvez inspirado pelo sonho, topou escrever para o grande público. A nossa fonte hoje são trechos dessa obra fundamental. Ele pensou nela como um legado mesmo, né, para explicar as ideias dele sobre inconsciente, sonhos, símbolos, de um jeito mais acessível. Foi um trabalho em equipe com os discípulos mais próximos, mas o capítulo principal, o primeiro, é todo dele. E é exatamente isso que a gente quer fazer aqui, descompactar essas ideias centrais de Jung que estão nesses trechos. Como ele via essa comunicação do inconsciente com a gente. Principalmente, claro, pelos sonhos e símbolos. E é uma exploração muito relevante, né? Jung nos dá ferramentas para a gente olhar para dentro, para esse nosso universo inconsciente. Entender essa linguagem dos símbolos, como ele propunha, pode ser um caminho para uma vida, assim, com mais autoconsciência, talvez até mais sentido. Vamos ver como ele tentou traduzir isso para nós. Então, essa história do início do livro é bem curiosa. O sonho foi o gatilho, mas ele não aceitou de cara, né? Teve condições. Sim, teve. Duas principais. Primeiro, não seria só ele. Seria um trabalho conjunto com 4 colaboradores que ele confiava muito. A Marie-Louise von Franz, o Joseph Henderson, a Aniela Jaffe e a Jolande Jacob. Cada um ia pegar um tema, com a orientação dele, claro. Ah, entendi. E a segunda? A segunda foi que o John Freeman, que tinha feito a entrevista na BBC, coordenasse tudo, para garantir que a linguagem ficasse clara, sabe? Para o leitor comum mesmo. E ele se jogou nisso nos últimos meses de vida, né? Terminou o capítulo dele chegando ao inconsciente 10 dias antes de morrer. É um testamento final impressionante. Com certeza. E o esforço todo era esse. Simplificar, mas sem perder a profundidade. Jung realmente acreditava que esse mergulho interior, o autoconhecimento, era a chave para uma vida mais rica, mais completa. O livro foi a tentativa dele de abrir essa porta para todo mundo. Ok, então vamos direto aos símbolos. Como é que Jung define um símbolo nesses textos? Ele fala que é algo que a gente, conhece, uma palavra, uma imagem comum, mas que tem algo a mais, né? Aponta para alguma coisa que não é óbvia, meio vaga, desconhecida. Isso, algo que a gente mais sente do que consegue explicar totalmente com a razão. Ele dá exemplos ótimos. Pensa num objeto antigo, tipo o duplo machado lá de Creta. A gente sabe o que é o objeto, mas o que simbolizava para eles, já perdemos essa chave. Faz sentido. Ou outro exemplo, do indiano na Inglaterra. Ele vê leões, águias, bois nas igrejas e pensa, nossa, os ingleses adoram animais. Ele não saca que são símbolos dos evangelistas, que vêm lá de Ezequiel, tem conexão até com Horus no Egito. E aqui é que a coisa começa a ficar mais profunda. Jung diz que uma palavra ou imagem vira símbolo quando ela implica algo que vai além do significado imediato. Tem um lado com o inconsciente que a nossa razão não alcança totalmente. O exemplo da roda é bom, pode ser só uma roda, mas pode evocar a ideia do sol divino. Só que a razão não define divino, né? A gente só capta a sugestão. E essa necessidade que a gente tem de usar símbolos vem justamente porque a nossa razão tem limite. A gente não consegue entender tudo só com lógica. Religião, por exemplo, é cheia de linguagem simbólica por causa disso. Mas o ponto crucial para Jung a gente também produz símbolos, espontaneamente, do nosso próprio inconsciente. E a principal via para isso são os sonhos. Então os sonhos seriam como cartas pessoais do nosso inconsciente, escritas numa linguagem simbólica, uma linguagem que talvez use elementos universais, mas de um jeito único para cada pessoa? Exatamente. E é aí que a visão dele se diferencia bastante da do Freud, né? Freud usava muito a livre associação.
Partia do sonho para buscar os complexos escondidos. Jung achava isso válido, mas ele estava mais interessado na mensagem do sonho em si, na função daquela imagem específica para a pessoa inteira, para a psique total dela. Entendi. Ele queria saber o que o inconsciente estava tentando dizer com aquele símbolo específico e não só usar o símbolo como um ponto de partida para divagar. Isso. O texto até menciona exemplos que Freud logo ligaria ao sexual, chave na fechadura, um bastão pesado. Mas Jung perguntava, por que essa imagem e não outra? Será que o significado é só esse, ou tem algo mais que essa imagem específica está querendo comunicar sobre a situação da pessoa naquele momento? E parece que a nossa parte consciente nem sempre gosta de ouvir essas mensagens, né? Jung fala de um misoneísmo. O que é isso? É tipo um medo ou uma aversão ao novo, ao desconhecido, especialmente o que vem de dentro, do inconsciente. É uma resistência natural que a gente tem. A gente vê isso o tempo todo, né? A reação a ideias novas que desafiam o que a gente já conhece. E a psicologia, por mexer justamente com o inconsciente, sempre enfrentou muita resistência por causa disso. Falando em outras formas de ver a psique, Jung menciona que alguns povos, ditos primitivos, não viam a personalidade como uma coisa tão unificada, fechadinha. Tinha a ideia da alma do mato, ligada a um animal, a uma árvore. Uma identidade meio compartilhada, a tal participação mística. Isso reflete uma sensação de que a gente não é um bloco só. Sim, exatamente. Isso leva à ideia de que a psique pode ter partes, pode se fragmentar, o que a gente chama de dissociação. Claro, não é como no Médico e o Monstro da ficção, né? Que a mudança é física, né? Psicologicamente, é uma divisão interna. Culturas antigas chamavam isso de perda da alma. É importante não confundir com a nossa capacidade normal de focar atenção, tipo uma telefonista, que se concentra no trabalho, mas saber que mesmo a nossa consciência civilizada pode ser vulnerável a essas cisões. E o que alimenta esses símbolos que aparecem nos sonhos? O texto fala de um material subliminar. O que seria isso? São coisas que a gente capta sem perceber conscientemente. Impulsos, percepções que passam batido, intuições, pensamentos que a gente esqueceu, emoções que não foram bem digeridas, tudo isso fica ali, sabe? Abaixo do radar da consciência. Como aquele exemplo do professor, que do nada lembra de uma cena da infância super vívida só por passar perto de uma fazenda. Uma memória escondida, criptomnésia, que brota. Exato. E o interessante é como até coisas que a gente usa de forma super racional, tipo números, podem ganhar uma outra dimensão lá no inconsciente. A gente usa números para contar, medir, mas para Pitágoras, por exemplo, os números tinham um significado quase sagrado, místico, o tetráctis. Ou como objetos comuns, uma pedra, uma árvore, podem de repente se tornar carregados de um significado simbólico imenso, se eles se conectam com algum conteúdo importante lá do nosso inconsciente. Isso já puxa o gancho para os arquétipos, né? Jung não via eles só como uns restos antigos do passado. Eram mais como estruturas vivas, dinâmicas, que já vêm meio pré-formadas no nosso inconsciente coletivo. Isso, como se fossem a base para padrões universais de pensamento, de sentimento, de comportamento, anteriores até à nossa consciência reflexiva. Ele dizia que para entender o homem moderno, ajuda muito olhar para o homem primitivo, porque esses padrões básicos continuam lá. E o homem moderno, com toda a sua racionalidade, tenta negar essas conexões mais profundas, né? Tipo, um feiticeiro não é um leão, ele só se veste de leão, a gente diria. Mas lá no fundo, no inconsciente, essa identificação ainda pode rolar. Pois é. Na correria da vida moderna, as ideias perdem um pouco da força emocional. Mas os sonhos vêm com uma linguagem carregada, energética. Eles forçam a gente a prestar atenção. Pensa nas caricaturas políticas hoje em dia. Um líder vira uma máquina fria, o colonialismo vira um lobo mau. São projeções atuais dos nossos conflitos, dos nossos demônios coletivos. E a raiz disso está nesses padrões arquetípicos. E aqueles símbolos religiosos universais? As representações coletivas. Jung dizia que eles não são inventados assim do nada, nem só revelados por Deus.
Eles brotam espontaneamente, de sonhos, de fantasias, do inconsciente coletivo. Aquela história da menina de 10 anos é impressionante, tendo sonhos super complexos, filosóficos, sobre Deus ser quádruplo, criação do mundo, morte e renascimento. O pai dela, que era psiquiatra, ficou intrigadíssimo. E o mais incrível ali é justamente a espontaneidade, né? Temas arquetípicos super profundos dessa ideia da quaternidade divina, que não é comum no cristianismo padrão, mas aparece na alquimia, por exemplo. Mitos de criação, o herói que morre e renasce. Tudo isso surgindo numa criança que, teoricamente, não teve contato formal com essas ideias. Isso reforça muito a noção de que existem essas estruturas profundas, os arquétipos, que podem se manifestar especialmente em momentos de grande transformação interna. No caso dela, era a proximidade da puberdade e, tragicamente, da morte. E todo esse processo de lidar com os símbolos, com os sonhos, parece ter um norte, um objetivo, que Jung chamou de individuação, certo? Certo. O processo de se tornar quem você realmente é, um indivíduo completo, único e indivisível, integrando o consciente e o inconsciente. Exatamente. A individuação é, assim, o coração da psicologia junguiana. E o alvo desse processo todo é o que ele chama de self. Atenção, self não ego. O ego é só o centro da nossa consciência, da parte que a gente conhece. O self é o centro ordenador de tudo, da psique inteira, incluindo o vasto território do inconsciente. Pensa no iceberg. O ego é a pontinha que aparece fora d'água. O self é o iceberg inteiro, a parte visível e a imensa parte submersa. É a totalidade do nosso ser. Entendi. Os índios Nazcap, lá do Canadá, tinham uma ideia parecida, sabe? O grande homem interior, o Mistapil, que era o guia interno e se comunicava principalmente pelos sonhos. Gosto muito da analogia que ele usa da semente de pinheiro. A semente já tem todo o potencial da árvore, né? Mas a árvore que vai nascer depende de como essa semente interage com o ambiente. O solo, a luz, o vento, os obstáculos. Cada árvore acaba sendo única. A individuação pode acontecer meio que naturalmente, inconscientemente, mas prestar atenção nos sonhos, nos símbolos, seria uma forma de participar conscientemente desse processo, de tomar decisões. Exatamente. A participação consciente faz toda a diferença. E aquela história do filósofo chinês Xuangzu sobre o carvalho inútil, que aparece em sonho para o carpinteiro para ensinar sobre seguir o próprio destino, em vez de só querer ser útil para os outros, é fantástica para ilustrar isso. A ideia de se curvar ao próprio caminho. E o self, essa totalidade, também aparece em símbolos universais nos sonhos e na cultura, né? O texto menciona alguns. Sim, muitos. A mandala é um dos mais clássicos. Aqueles desenhos circulares ou quadrados, muitas vezes com o número 4 em destaque. Simbolizam ordem, integração, completude. Também tem a figura do homem cósmico, que aparece em várias tradições, o casal real, simbolizando a união dos opostos internos, pedras preciosas que sugerem durabilidade, valor, animais que ajudam o herói na hora H. São muitos os símbolos que apontam para essa busca de integração, para esse centro que é o self. E o número 4, de fato, aparece com muita frequência. Bom, vamos olhar mais de perto agora alguns arquétipos que são chave nesse processo de individuação. A sombra, por exemplo. O que seria exatamente? A sombra é basicamente nossa parte desconhecida, o nosso outro lado. Geralmente contém características que a gente não reconhece ou não gosta em nós mesmos. E por isso, reprime. Joga para debaixo do tapete da consciência. Costuma aparecer nos sonhos como uma figura do mesmo sexo que a gente. Aquele sonho do homem explorando a casa que seria a psique dele e encontrando um colega meio esquisito, sorridente, lá no porão, no inconsciente. Seria um encontro com a sombra dele. Muito provavelmente. O porão é o inconsciente e a figura desconhecida, mais familiar e incômoda, é bem típica da sombra. E o perigo da sombra é quando a gente não lida com ela internamente. Aí a gente projeta, vê esses traços negativos nos outros, no adversário político, no grupo social diferente, até na fofoca sobre o vizinho.
Aquelas caricaturas políticas que a gente falou, o outro como uma serpente, como um incendiário, são pura projeção da sombra coletiva. Isso impede a gente de se conhecer de verdade, né? E de ter relações mais genuínas. Exato. E pior, pode até fortalecer o inimigo que a gente critica. Mas é importante lembrar, a sombra não é só negativa. Reconhecê-la é o primeiro passo para a autoconsciência. E ela também contém muita energia, muita vitalidade que ficou reprimida ali. Integrar a sombra é fundamental. Certo. E a ânima e o ânimos? A figura feminina no inconsciente do homem e a masculina no da mulher. Como funcionam? Isso, a ânima no homem é essa personificação interna do feminino. É moldada inicialmente pela experiência com a mãe, mas vai além. Pode se manifestar de forma negativa, tipo com humores instáveis, sentimentalismo exagerado, uma certa teimosia irracional ou até armadilhas intelectuais. Mas a ânima positiva é uma guia interior fantástica. Ajuda o homem a se conectar com os próprios sentimentos, valores, com a criatividade, pode inspirar, guiar para relacionamentos mais profundos e até mesmo apontar o caminho para o self. Aquele sonho do homem que é ajudado por uma freira, uma figura de ânima positiva, a entender as imagens psíquicas é um bom exemplo disso. Entendi. E o ânimos na mulher? É o correspondente masculino. Exato. O ânimos personifica o masculino no inconsciente da mulher. É influenciado pela figura paterna, mas também se desenvolve. Frequentemente se manifesta como um conjunto de opiniões muito firmes, meio dogmáticas, sabe? Muitas vezes baseadas no senso comum, no pensamento coletivo. Todo mundo sabe que, é óbvio que, sempre foi assim. Ah, tipo um sabichão interno. Negativamente, o ânimos pode levar a uma argumentação sem fim, destrutiva ou a ficar presa em ideias vazias, desconectadas da realidade emocional. Mas positivamente, o ânimos traz iniciativa, coragem, capacidade de pensamento lógico, objetividade. Ajuda a mulher a agir no mundo, a ter clareza intelectual e também pode ser uma ponte para a espiritualidade, para a sabedoria. Tanto a ânima quanto o ânimos têm estágios de desenvolvimento. Jung descreveu 4 para cada um. E entender essas figuras internas é crucial, porque senão a gente corre o risco de ser possuído por elas, agindo por humores ou opiniões que não são realmente nossos. E isso afeta muito os relacionamentos, claro. Além desses arquétipos que moldam a personalidade, o texto fala de símbolos que apontam para transcendência, para ir além de um estado limitado. O pássaro é um exemplo. Sim, o pássaro é um símbolo muito poderoso e quase universal de transcendência. Representa a capacidade da alma ou da intuição de voar além do mundo comum, de acessar um conhecimento mais elevado, o desconhecido. O xamã que se transforma em pássaro para viajar entre os mundos é um exemplo clássico disso. A pintura lá de Lascaux, do homem com máscara de pássaro, talvez represente isso. Interessante. E tem outros. Outro motivo muito forte é a jornada solitária, a peregrinação. Isso simboliza a busca por mudança, por se libertar de velhos padrões, de velhas identidades. É um tema muito comum em fases de transição importantes da vida, como a meia-idade, quando a gente sente a necessidade de encontrar um novo rumo, um novo sentido. Muitas vezes, nessa jornada simbólica, aparece um guia, um mestre ou uma figura feminina superior. E como tudo isso se conecta com o nosso mundo moderno. Jung parecia sentir que a gente perdeu muito dessa conexão com a natureza, com os símbolos que ela oferecia, né? O trovão não é mais a voz de um deus, o rio não tem mais um espírito. Exatamente. Ele sentia que essa desconexão externa do homem moderno com a natureza e seus mistérios era, de certa forma, compensada, ou poderia ser, por uma atenção maior ao mundo interior, aos símbolos que brotam espontaneamente nos sonhos. Os sonhos nos reconectam com essa nossa natureza mais profunda, mais original, mesmo que a linguagem deles pareça estranha para nossa mente tão racional. Ele chegou a ver paralelos fascinantes entre a exploração do inconsciente e as descobertas da física quântica na época dele. Como assim? Bom, coisas como o papel fundamental do observador no fenômeno observado,
a natureza aparentemente dual das coisas, como a luz sendo onda e partícula ao mesmo tempo. Ele via uma dificuldade parecida em definir os fenômenos psíquicos, a natureza probabilística dos eventos quânticos, que ele relacionava com os arquétipos como tendências ou probabilidades de reações psíquicas, até a origem de alguns conceitos físicos em ideias arquetípicas. Isso me faz pensar na sincronicidade. Aquelas coincidências que não parecem ser só acaso, que têm um significado para a gente. Um evento interno, um sonho, um pensamento forte e um evento externo acontecendo quase ao mesmo tempo, de forma conectada, mas não por causa e efeito direto. Exatamente. A sincronicidade é um princípio que Jung explorou muito. É como se certos eventos gostassem de acontecer juntos, ligados por um significado comum, por um arquétipo que está ativado naquele momento. Como no exemplo que ele deu. Uma pessoa sonha com a morte de alguém e, quase ao mesmo tempo, recebe inesperadamente uma roupa preta de luto por outra razão. Não há causa direta, mas há uma conexão significativa. É uma forma bem diferente de olhar para o mundo. Sem dúvida. E para Jung, diante daquele sentimento de vazio, de tédio, de falta de sentido que pode atingir o homem moderno, urbano, desconectado, a exploração do inconsciente não era uma fuga da realidade. Era talvez, como ele disse, a única aventura ainda válida. Um mergulho individual, direto, nesse mistério vivo que cada um carrega dentro de si. Prestar atenção aos sinais, aos símbolos que emergem na vida cotidiana, nos sonhos. Era uma forma de encontrar orientação e significado num mundo onde as velhas crenças e estruturas externas talvez já não dessem mais conta do recado. Então, para a gente ir fechando a nossa conversa sobre esses trechos de O Homem e seus Símbolos, o que fica de principal? Acho que essa ideia do inconsciente como uma fonte rica, criativa de símbolos, a importância enorme dos sonhos como mensagens diretas dessa parte nossa, o papel central dos arquétipos sombra, ânima, ânimos, o próprio self na nossa dinâmica interna. E a individuação como esse caminho, esse processo constante de integração, de autoconhecimento para uma vida com mais sentido. Perfeito. E acho importante ressaltar que entender essa dinâmica toda não é só um exercício intelectual, né? Tem implicações muito práticas para como a gente vive o dia a dia, como a gente se relaciona com os outros e com nós mesmos, como a gente busca sentido para a nossa existência. Jung nos convida a olhar para essa dimensão frequentemente negligenciada da nossa psique, não para fugir do mundo, mas para viver nele de uma forma mais inteira, mais autêntica, mais consciente dos nossos próprios conflitos e potencialidades, reconciliando os opostos que existem dentro da gente. E fica uma reflexão final, talvez. Jung sugere que parte do isolamento que a gente sente hoje vem dessa perda da conexão simbólica com a natureza lá fora. Se essa natureza externa perdeu essa ressonância para muitos de nós, o que será que a gente pode descobrir se voltarmos a atenção para a nossa natureza interior? Para essa paisagem rica dos nossos sonhos, dos nossos símbolos, que tipo de compreensão sobre nós mesmos e talvez sobre o nosso lugar no universo pode surgir dessa exploração? Fica aí a pergunta para a gente pensar.